Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aqui para a Adriana, o pai dela, chamado aqui Francisco José Andrade, e também para a mãe, Maria Pinheira, tá bom? Forte abraço para você e sua família. Obrigado pela sua mensagem. Também aqui vou mandar um forte abraço para o meu amigo Washington Santos, que ele é lá da ala Itaim Paulista, tá bom? Ontem ele estava estudando Isaías capítulo 50, só o versículo 1. E ao estudar o versículo 1 ali, ele começou a fazer anotações, buscar escritura, relacionando ao versículo 1 ali. E ele encheu uma página, uma folha de sulfite inteira, cheia de anotação com escrituras, e ele compartilhou, tirou uma print, mandou no meu WhatsApp, né, mandou um áudio explicando ali um pouquinho do que ele entendeu ali também. Não, aliás, ele entendeu muita coisa, mas ele mandou um áudio pequenininho ali para mim, compartilhando o estudo dele ali. Eu achei fantástico, né? Ele dando uma resumida para me explicar. Então, isso é estudar de verdade, né? Pegar um versículo ali, buscar referência, fazer várias coisas, isso é ótimo. Parabéns aí, Washington Santos, pelo seu estudo, tá bom? Vou ler aqui mais duas mensagens no canal. Essa aqui é da Zéza Vieira. Ela disse aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Muito obrigado pelo ensinamento de hoje e vou entender melhor quando eu for no livro de Mórmon. Obrigado e até amanhã. Então, a Zéza, né, ontem eu compartilhei falando que para entender melhor o livro de Isaías tinha que ir em algumas referências que eu estava dando lá no livro de Mórmon, e a Zéza vai fazer isso. Parabéns também por buscar, né, por conta própria, conhecer melhor aí as instruções, né, que o Senhor nos dá do livro de Isaías, pelo meio do livro de Mórmon também, que é ótimo, tá bom? A última mensagem que eu vou ler aqui é da Kátia Silene. Ela escreveu aqui, ó: Por isso que essas aulas são muito importantes, pois faz realmente um estudo incluindo outras escrituras. E aí temos um banquete espiritual. Obrigado, irmão, e até amanhã. Todo mundo despedindo com até amanhã, que significa, né, esse compromisso de que amanhã a gente vai estar aqui novamente estudando as escrituras junto. Muito obrigado, tá bom, por esse até amanhã. E a Kátia, né, falando aqui que gosta que a gente coloca outras escrituras. E ao estudar hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 52. E hoje também eu busquei outras referências que vai nos ajudar a entender melhor um pouquinho sobre Isaías 52 aqui, tá bom? Eu vou começar lendo aqui a mensagem, já vou explicando. Vamos ver até quando dá para mim ir, né? Tem a aula 5h20 da manhã, que eu tenho mais tempo para compartilhar a escritura. Vocês estão convidados aí a participar nas aulas 5h20 da manhã. Vou deixar o link do grupo aí na designação, tá bom? Na descrição do vídeo e também no topo dos comentários aí para quem quiser entrar na aula, tá bom? Vamos lá aqui. Isaías 52, versículo 1, diz assim: Desperta, desperta-te, levanta-te da tua fortaleza, ó Sião, veste de tuas vestes formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. Bom, esse versículo aqui é fantástico, tá bom? E eu não vou me ater tanto a explicar ele, porque tem uma parte dele aqui que o próprio profeta Joseph Smith explica, né? Então eu vou pegar o que Joseph Smith está explicando sobre esse versículo. Você quer saber o que Joseph Smith falou sobre esse versículo? Na verdade, fizeram uma pergunta para ele e ele responde, né? E fizeram uma pergunta específica. Mas então eu vou responder a parte que não perguntaram para ele, tá bom? A parte que não perguntaram foi essa aqui, ó. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro, né? Nem imundo. Então, o que significa, né, que em Jerusalém não vai entrar ali incircunciso ou pessoas imundas ali, né? A imundícia aqui significa pecados, tá bom? São pessoas que não se lavam de seus pecados, tá bom? Que não se purificam dos seus pecados. E aqui incircuncisos são aqueles que não fazem convênio com o Senhor ou não honram esses convênios. Então, na Jerusalém, nos últimos dias, não vai entrar as pessoas que não fazem convênio com o Senhor e que não buscam se santificar de seus pecados. Eu peguei a explicação aqui, ó. Nem circunciso nem imundo, significa figurativamente aqueles que não honram as ordenanças do Senhor e nem se purificam de seus pecados. Tá aí a resposta, né? Mas o comecinho do versículo, né? Desperta, desperta, te veste de tua fortaleza, ó Sião. E aí é a pergunta que fizeram a Joseph Smith, tá bom? Quem perguntou foi Elias Eber.
Vamos pegar a pergunta lá, fica aqui dentro de Doutrina e Convênio, seção 113, o versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. É a pergunta do irmão. Porquanto, perguntas de Elia Hibbert, qual é o significado da ordem dada no primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: Veste-te de tua fortaleza, ó Sião. E a que povo se referia Isaías? Então ele faz duas perguntas. O que significa aqui revestir-se de sua fortaleza, tá bom? E o que significa aqui a que povo Isaías estava se referindo quando ele estava pedindo dando essa ordem de revestir-se de sua fortaleza. Vamos lá, a resposta de Joseph Smith ele dá aqui em Doutrina e Convênio 113, versículo 8, dizendo: referia-se àquele a quem Deus chamaria nos últimos dias. Então temos que nos incluir. Está se referindo, àquela pessoa que tem que se revestir da fortaleza do Senhor, está se referindo aqui nas pessoas chamadas nos últimos dias para pertencer ao reino de Deus. Na verdade, é um paralelismo, né? O irmão perguntou aqui, né, sobre, para Joseph Smith, ele perguntou só o que era revestir-se de sua fortaleza. Mas o versículo completo fala revestir-se de sua fortaleza e de sua formosura, tá bom? Aqui dá uma ideia do quê? De uma pessoa que está colocando uma nova roupa, revestindo. Nós, quando vamos no templo, nós trocamos de roupa. A gente vai com nossa melhor roupa, entra dentro do templo, mas lá dentro, né, a gente troca de roupa. Todo mundo se veste igual, né, de branco lá dentro do templo. Então é como se nós estivéssemos nos aprontando também, nos revestindo, né, de uma formosura. O restante do versículo de Joseph Smith ele vai explicando aqui, aí dá para mim fazer outro comentário aqui, né? Vamos lá, ó. Doutrina e Convênio 113, versículo 8. Referia-se àquele a quem Deus chamaria nos últimos dias, nós, né? Que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. E vestir-se de sua formosura é vestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem. Por linhagem, porque todos nós que nos batizamos na igreja, nós fazemos parte da família de Deus e entramos para a linhagem de Abraão. Nós fazemos parte da família de Abraão quando nós somos batizados. Então nós temos por direito ao sacerdócio, conforme ele está falando aqui. Que tem direito a essa linhagem, também para voltar ao poder que perdera. Bom, então aqui, né, ele é bem claro sobre esse vestir-se de sua fortaleza, é vestir-se da autoridade do sacerdócio. Quando nós entramos no templo, também a gente se veste com a autoridade do sacerdócio. Né? Quem já entrou sabe o significado. Então, quem ainda não entrou no templo, fica aí o convite. Conversa com o seu bispo, presidente do coro, presidente da cidade socorro, faça o curso, né? Tem um curso, uma aula que é de preparação para o templo. Tá bom? A partir de 1 ano de membro da igreja, a pessoa já pode entrar no templo para fazer os convênios por si mesma ali, tá bom? Mas se você batizou agora há pouco tempo, também você pode ter uma recomendação para o templo de uso limitado para fazer batismo vicário, tá bom? Então é muito importante ter o envolvimento nosso dentro do templo. Faz aí a sua entrevista e faz a aula de preparação, tá bom? Então vamos continuar aqui. Essa explicação eu gostei muito, porque é a própria explicação de Joseph Smith, né? Então eu quis trazer para vocês aqui. Vamos aqui para o versículo 2, Isaías, capítulo 52, versículo 2. Ele diz assim: Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, e solta-te das cadeias de teu pescoço, e o cálice, ó cativa filha de Sião. Bom, então aqui quando ele diz sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, parece meio contraditório, né? Ou levanta, ou como é que é? Ou levanta-se e assenta-te, né? Ué, se a pessoa, aqui dá entendeu o quê? Que é uma pessoa que está sentada e ele dá uma ordem para a pessoa levantar. E após a pessoa levantar, ele dá a ordem para a pessoa sentar também. Então parece que é uma coisa meio sem sentido, né? Mas a explicação aqui, qual que é? Por que levantar e assentar 2 vezes, né? Já vou explicar aqui. Bom, aqui ele está falando do pó. Vocês devem lembrar, né, quando eu compartilhei, ou você já ouviu a história de Jó, né, quando ele perdeu tudo ali, ele se assenta sobre o pó.
né? Em sinal de humildade, de flagelo, ali ele joga pó, cinza sobre sua cabeça. Então ele está sentado, mas ele está sentado no chão, né? Oprimido ali, triste, tá bom? Então quando ele fala que levanta-te, é levantar dessa situação, tá bom? Dessa situação triste. E aqui ele está falando para Jerusalém, conforme eu vou ler aqui, mas ele fala, sai desse sinal, desse estado de tristeza, levanta-te e assenta-te. E assentar, porque levantou do pó e é para se assentar em outro lugar, aonde? Num trono, né? Esse que é o significado aqui, eu vou pegar para vocês aqui, ó. Levanta-te, seguindo... que diz, né, o significado da palavra levanta-te, seguindo-se por assenta-te, parece uma contradição, né? Mas diz assim, ó, levanta-te é uma exortação para que Jerusalém acorde para ver o seu verdadeiro potencial, como uma das duas capitais eclesiásticas no mundo durante o milênio. Olha só, Jerusalém ela é tão importante que ela vai se tornar uma das capitais, né, no milênio. Na verdade, vai haver duas. Vai ter a Jerusalém antiga, que é essa que nós conhecemos lá no Oriente Médio, e vai ter a nova Jerusalém no continente americano. Então aqui, quando ele diz levanta-te, é porque é para ela levantar e despertar de saber do potencial dela. De igual modo, nós também temos que sacudir a poeira, nos levantar e saber do nosso potencial, que nós somos filhos de Deus, tá bom? Então nós temos esse significado aqui, fazendo uma aplicação pessoal para nós, mas aqui a escritura está falando de Jerusalém. Bom, então essa é a explicação de levanta-te. Agora sobre sentar-se, olha o que diz aqui, sentar-se é admoestar a ocupar figurativamente o trono e a posição adquirida de honra e privilégio prevista para Jerusalém. Então, esse é o significado, para ela se levantar do pó e sentar-se em um trono, né, para governar, né, que ela vai ser uma das capitais dentro do milênio aí. Então, olha só a importância aí de Jerusalém. Também, mais uma explicação aqui, né, do mesmo irmão fazendo pergunta a Joseph Smith sobre esse versículo aqui, ó. Seção 113 de Doutrina e Convênio, versículo 9, ele faz a pergunta, no versículo 10, Joseph Smith responde. Versículo 9 diz assim, o que devemos entender por Sião soltar-se das cadeias de seu pescoço, no versículo 2, né? Então eu acabei de explicar o que significava levantar e sentar, mas o restante do versículo lá dizia assim, ó, sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Então ele está perguntando sobre as últimas frases ali, né? O que significa soltar das cadeias dos teus pescoços, no versículo 2. Joseph Smith responde, devemos entender que os remanescentes dispersos são exortados a regressar ao Senhor, de quem se afastaram e fizeram. O Senhor promete que lhe fará e lhe dará revelações, né? Conforme diz no versículos 6, 7 e 8. E as cadeias de seus pescoços são as maldições de Deus sobre elas, ou seja, sobre os remanescentes de Israel que seriam dispersos entre os gentios. Então a maldição aqui que é mencionada foi quando a casa de Israel elas não estavam guardando os mandamentos e elas foram levadas cativa para o norte. E aí se perdeu as 10 tribos, né? Nós falamos que são as 10 tribos perdidas. Se misturou com as outras nações, né? E agora o significado é que nós devemos ajudar essas nações a congregar, a se juntar novamente ao Senhor. E é por meio, e se elas fizerem isso, elas vão receber revelação, conforme diz aqui em Doutrina e Convênio, que está explicando no versículo 6, 7 e 8, que é o versículo que eu quero compartilhar com vocês antes de terminar, pelo menos essa parte da mensagem aqui, tá bom? Então aqui Joseph Smith ele explica claramente, falando que são as pessoas, que a prisão é estar disperso no mundo, não saber qual é o seu lugar, onde você pertence, né? Então, para quebrar essas cadeias, tirar as cadeias de seus pescoços, seria ser coligado em Israel, ou seja, ser batizado, fazer parte da semente aí de Abraão novamente. É esse o significado. Bom, vamos lá então para a parte que Joseph Smith falou aqui, que significa
eles receberem essa revelação, que está aqui na Isaías 52, versículos 6, o 7 e o 8. Vou compartilhar o 6 aqui, que diz aqui, ó. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Esse versículo aqui tem muita coisa para me explicar aqui, tá bom? Sobre ele. Primeiro, quando ele diz aqui que o meu povo saberá o meu nome, ele está falando de Jerusalém, né? No sentido ali de que eles não conhecem o Senhor ainda. Eles não sabem que o mesmo Senhor, Jesus Cristo, é o mesmo Senhor Jeová, é o mesmo Senhor Criador de todas as coisas. Então ele fala que o povo dele vai receber essa revelação. E nesses versículos é fantástico, porque mostra como eles vão saber também, tá bom? E aqui, porque eu mesmo, né, vou dizer a ele, eis-me aqui. O próprio Senhor vai aparecer a eles, né, lá no Monte das Oliveiras. Eles vão perguntar que marcas são essas em suas mãos, em seus pés, e ele vai falar ali que foi a marca com que fui machucado na casa de meus amigos ali, né, ferido na casa de meus amigos. Bom, continuando, eu achei interessante aqui também, no livro de Mórmon, fala sobre esse mesmo versículo, versículo 6, versículo 7, tem lá no Novo Testamento. Deixa eu ver se dá tempo de nós debatermos ele aqui, mesmo que passar um pouquinho. Ó, no livro de Mórmon, apresenta, né, o Salvador Jesus Cristo, quando ele vai falar desse versículo, ele fala de uma forma diferente. Ele diz assim, ó, em verdade vos digo, que meu povo conhecerá o meu nome. Sim, naquele dia saberão que eu sou o que fala. O Senhor, né, no livro de Mórmon, ele omite a palavra eis-me aqui no final, que tem aqui no texto original, né? Em outra parte aqui, também o profeta Abinadi, quando ele vai falar, ele já não omite essa parte, ele fala igual está no texto original. Então, o que que isso significa? Que quando o Salvador Jesus Cristo ele foi falar, ele não utilizou o registro e ele explicou de uma outra forma para melhor entender as pessoas. Por exemplo, né, dá para vocês fazer uma comparação. Esse versículo ele tem um quiasmo na maneira que o Salvador fala dele em terceiro Nef, tá bom? Aí fala de uma forma literária como um quiasmo, mas não tem um quiasmo nesse versículo aqui, na verdade, tá bom? Isso aqui mostra o quê? Que a capacidade de falar, né, é muito grande, né? A maneira do Senhor se expressar é muito grande, porque um quiasmo, para fazer uma pessoa descrever um quiasmo ali, ele tem que ter uma eloquência grande, né? Então, aqui mostra como o Senhor, mesmo sem um registro na mão, ele faz ali de um modo tão natural, explicando para os nefitas, né? Mas aqui eu deixei as referências aqui, vocês fazendo a comparação, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, eu acho, vendo na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui ele está falando que o povo dele vai conhecer o nome dele, porque ele é o mesmo Redentor, conforme eu falei aqui, tá bom? E aqui em terceiro Neve fala de uma forma com quiasmo, mas no texto original não fala. E lá aqui em Mosias capítulo 12, lá no versículo 21 e o versículo 24, né, o profeta Abinadi ele está discutindo ali com os sacerdotes do rei Noé, e os sacerdotes do rei Noé eles fazem uma pergunta sobre esse versículo, né? O que significa essa escritura? E ele cita essas escrituras aqui do mesmo jeito que nós temos no Velho Testamento aí em Isaías, tá bom? Não da maneira que o Salvador ele compartilhou em terceiro Nef, mas ele cita corretamente como está lá no texto original, tá bom? E aí Abinadi pergunta, vocês têm que ver essa parte, Mosias capítulo 12, Abinadi ele dá um show ali de escritura, ele fala de cor as escrituras, ensina os 10 mandamentos, e no final, né, quando eles perguntam para ele o que significa essa escritura, porque eles queriam saber, eles ensinavam, mas eles não entendiam o que significava as escrituras, e aí Abinadi dá uma lição neles ali, e explica qual é o significado dessas escrituras aqui, então vale a pena ver também. Vamos continuar aqui, ó. A pergunta que fizeram a Abinadi é aqui, o versículo 7, né, que está em Isaías, diz assim, ó. Qual formosos são os pés dos montes dos que anunciam boas novas, o que faz ouvir a paz e anuncia o bem, e faz ouvir a salvação e diz, Sião, o teu Deus reina. Bom, a mensagem está muito grande aqui, deixa eu só falar o que significa cada coisa aqui, ó.
Qual formosos são sobre os montes? Normalmente nas escrituras, quando a gente fala de monte, a gente lembra de templos, né? Que são lugares de adoração, mas não é esse o significado aqui. Aqui fala qual formosos são sobre os montes, os pés. O monte aqui, ele está falando sobre os montes, ou além dos montes. Ele está falando de outras nações. Bem abençoados são aquelas pessoas que atravessam nações, que o evangelho ele deve ir a outras nações. E a pessoa que está levando o evangelho para outras nações, ela vai ser muito abençoada, conforme o versículo aqui, tá bom? Então está falando sobre isso aqui, ó. Que anuncia boas novas, ou seja, que anuncia o evangelho, que faz ouvir a paz, e anuncia bem, e faz ouvir a salvação, e diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui quando Abinad, ele vai explicar esse versículo aqui, né, lá no livro de Mosias, capítulo 12, ele faz algumas aplicações muito legal lá, que nem quando fala sobre os pés do que anunciam a boa nova ali, ele fala uma parte assim que é o próprio Salvador, que ele vai lá e anuncia. Assim como ele, depois da sua ressurreição em Jerusalém, ele veio a essas pessoas aqui no continente americano com seus próprios pés e ensinou a essas pessoas. E aqui também ele disse a mesma frase que ele havia dito lá em Jerusalém, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, dizendo que essas ovelhas aqui no continente americano não eram as únicas que ele iria visitar. Então ainda ele visitaria com seus pés outros continentes também para ensinar o evangelho. Então o profeta Abinad fala um pouquinho sobre isso, eu deixei a anotação aqui. Bom, vou terminar a mensagem por aqui, eu falei que eu ia falar o versículo 8 também, deixa eu falar aqui, ó. Uma voz dos teus atalaia, ouve e alça a voz, juntamente exultai, porque olho a olho verão, quando o Senhor tornar a trazer Sião. Então, quando o Senhor tornar a trazer Sião, né, significa Sião aqui é no sentido espiritual, a coligação de Israel, tá bom? Porque antigamente Sião significava um local, um assentamento. Mas essa Sião não, todo lugar que nós estamos hoje é Sião. Onde tem uma igreja, que tem uma estaca, uma ala, um ramo, tudo isso é Sião. Então aqui é Sião, nos Estados Unidos, no México, cada um pode ser coligado no lugar onde está, tá bom? Então Sião aqui se torna um local espiritual, ser coligado ao Senhor espiritualmente, não no lugar físico, tá bom? Tem esse sentido aqui. E aqui eu achei muito lindo quando ele fala aqui, ó, porque olho a olho verão, eles saberão por si mesmo. O Senhor vai fazer convênio com cada uma pessoa individualmente, assim como é feito no templo, tá bom? Então eu acho muito lindo e quis compartilhar isso com vocês. Dá uma olhada aí na designação, na descrição do vídeo que eu deixo no YouTube. Não dá tempo de eu compartilhar tudo, mas tem bastante informação aí, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.